E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, eu que é a minha eterna briga com o microfone. Amigo São Paulino, amiga São Paulina, você torcedor de outros clubes, bem-vindos, mais um vídeo. Hoje eu nem ia gravar, hoje sexta-feira, né, eu tinha combinado com vocês da manhã a gente fazer só um pré-jogo. Mas aí, como surgiu o assunto, a hashtag lá, o Separa São Paulo ontem, eu fui procurado por algumas pessoas e quero falar com vocês sobre isso. E não dá para não falar sobre esse assunto. Quando surgiu esse assunto, não dá para a gente ficar de fora. Eu, como São Paulino, não é por ter canal, por não ter canal, não tem nada a ver. É por ser São Paulino mesmo. E eu queria falar muito com vocês. Hoje o assunto é só sobre isso. Eu até vou postar, estou postando um vídeo um pouquinho mais cedo, então não tem notícias sobre o São Paulo, não tem informações. Amanhã a gente faz direitinho o esquema de pré-jogo para a partida contra a Chapecoense. Mas aí o que eu quero falar para vocês é o seguinte, são vários assuntos, não, um assunto só, mas que eu queria muito que você participasse, que você entendesse e que você opinasse. Na verdade é o seguinte, a gente sempre teve, eu sempre tive uma postura aqui no canal, sempre tive uma postura de cobrar, de cobrança, de crítica, em relação a um monte de coisa, em relação a um monte de assuntos do São Paulo, que eu sou, por ser o torcedor mais velho, acompanhei todas as a trajetória de glória do São Paulo e tenho visto o que tem acontecido nas últimas gestões, principalmente para mim, depois que o Juvenal Juvencio rasgou o estatuto para o terceiro mandato, os absurdos que a gente tem visto acontecer no São Paulo, com o Aidar, com o Leco, com tudo de errado que vem acontecendo, e agora, mais especificamente ontem, com as denúncias de corrupção, de gente lá de dentro, denunciadas por corrupção, por levar dinheiro do São Paulo. São situações que para mim eram inimagináveis uns anos atrás. Eu, como São Paulino, eu estou em choque com essa história toda. Porque estão todos sendo investigados, eles vão ser investigados, a justiça vai determinar se tem culpado ou se não tem culpado. Por enquanto são apenas denúncias, então é preciso tomar muito cuidado para a gente não sair fazendo acusações levianas, mas a gente tem aí o Ministério Público trabalhando e atuando, e as denúncias são pesadíssimas contra pessoas que ocupam cargos importantes do São Paulo, contra ex-presidentes, namorada de ex-presidente. São pessoas muito fortes no São Paulo Futebol Clube envolvidas com essas denúncias. Estão sendo investigados. Eu acho que com a justiça determinando se houver mesmo responsabilidade, se essas pessoas cometeram crimes, eu acho que além da cadeia que esses caras merecem, eles têm que devolver à instituição São Paulo Futebol Clube tudo aquilo que foi roubado. Então, não é só uma cadeia, não, tem que devolver aos cofres do São Paulo aquilo que foi cobrado. Estamos esperando as investigações, a justiça vai determinar se tem culpado ou se não tem. Claro que a gente vai ficar de olho aqui. E aí o que aconteceu? Teve essa mobilização enorme sobre o Separa São Paulo, que é uma ideia, conversei até com um dos idealizadores, o Kevin, que é o seguinte: o que eles querem? O que está sendo pedido? A separação do clube social do clube, da gestão do futebol, do futebol do clube. E aí a gente conversou hoje, muito rapidamente, que eu estava trabalhando, e ele também, e aí a gente estava conversando a respeito disso, e eu falei o seguinte: independente de qualquer resultado que isso possa acontecer, eu acho que essa iniciativa tem que ser aplaudida de pé. Por que eu falo independente de qualquer resultado? Eu vou explicar para vocês. Antes da eleição do São Paulo, que eu conversei com o Casares e com o Natel, os dois candidatos à presidência, e eu conversei, levantei o tema dessa história do clube empresa, por exemplo, né? Porque aí, você separa o social do clube, o clube empresa, e os dois candidatos me falaram que não tinha nada disso. Um projeto que foi apresentado ao São Paulo, que está lá engavetado, e nenhum dos dois candidatos falou nada sobre isso, não iam levantar esse tema na gestão, nem o Casares, nem o Natel. O Natel, inclusive, chegou a dizer para mim que se porventura ele fosse presidente, acontecesse isso no São Paulo, eles iam esperar meia dúzia de clubes virar empresa, aí iam ver se ia ficar bom, não ia acontecer. Então eu acho que o que acontece é o seguinte: não existe lá dentro do São Paulo, não só do São Paulo, mas dos clubes em geral, o interesse que isso aconteça. Porque também envolve estatuto, envolve uma série, e é preciso vontade para que isso aconteça, né? É preciso gente dentro dessas instituições que tenha vontade de fazer essa separação do social, ou transformar clube em empresa. O que eu acho desse assunto, principalmente em relação a separar o social e ao clube empresa, eu acho o seguinte:
Isso tem que ser, pelo menos, discutido para o bem do futebol. A gente tem exemplos na Europa, nos Estados Unidos, de clubes que viraram empresa e se beneficiaram enormemente, mas também tem exemplos de fracassos. Eu acho que a gente podia cobrar desses caras, pelo menos, que eles conversem sobre isso, que escutem especialistas, que escutem gente que conhece do assunto, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, para que esse assunto possa ser, pelo menos, discutido. O que eu acho interessante, o que eu acho muito legal, é essa mobilização da torcida do São Paulo. Pelo seguinte, a torcida é engajada, a torcida compra material, compra produtos do clube, beleza. Esse engajamento, essa cobrança da torcida, eu acho que é fundamental que aconteça. Eu vou te dar um exemplo. Você acha que se não fosse a pressão da torcida, eu não estou falando só de mim, não, estou falando da torcida do São Paulo, da grande maioria da torcida do São Paulo, da qual eu faço parte. Vocês acham que se a gente não tivesse tido cobrança, o Diniz não era até hoje técnico do São Paulo? Eu tenho certeza que era. O Raí até hoje era diretor de futebol. O Pássaro estava lá até hoje. Porque os jogadores, pessoas lá dentro, tinham interesse de ter o Pássaro como gestor do São Paulo, como o Raí como gestor do São Paulo. Vocês acham que se não fosse a cobrança da torcida do São Paulo, teriam comprado os equipamentos para o Refis? Ou estaria lá tudo escondido, ali, deixa assim, vai levando... Vocês não acham que a gente consegue muita coisa assim? Mas eles não dão nem bola pra torcida. Será que não dão bola pra torcida? Sabe por que eu falo isso, gente? Barulho, com que direito você tá falando isso? Com o direito do cara que paga o salário desses caras. Quem paga o salário desses jogadores, diretores, treinadores, somos nós. Não é o associado. Não é só o associado paga a mensalidade dele, ajuda no clube, lá a piscina, a bote, beleza. Mas quem paga esses caras, o futebol do São Paulo, quem sustenta somos nós, torcedores. Ou você acha que os patrocinadores do São Paulo patrocinam o clube só porque o símbolo é bonito? Só porque o Morumbi é lindo? Por que vocês acham que eles patrocinam o clube? Porque tem 20 milhões de torcedores. O São Paulo tem 20 milhões de consumidores. Somos nós os consumidores. Então, quem paga o salário desses caras somos nós. Esses caras devem sim satisfação pra gente, pra nós torcedores. Então, quando eu vejo um grupo se mobilizar, independente do resultado, não vai acontecer nada, não interessa. O que interessa é a mobilização da torcida do São Paulo. Sabe por quê? Eu reclamo muito dos bochechas vermelhas, né? Os bochechas vermelhas, pra quem não sabe, é o que tá tomando tapa na cara e tá achando tudo lindo. Acha que não pode criticar jogador, acha que não pode cobrar. São os bochechinha vermelha boleirinho que defende jogador de futebol. E esses caras que eu falo sempre, que eu comecei a perceber o seguinte, esses caras prejudicam o São Paulo. Esse tipo de torcedor prejudica o São Paulo, porque graças a ele a gente tem que aguentar os cabeças de bagre, tem que aguentar todo o esquema sórdido que está sendo investigado dentro do São Paulo, tem que aguentar jogador descompromissado, tem que aguentar técnico incompetente, dirigente incompetente, porque eles ficam passando pano. E agora existe uma outra categoria de bochecha vermelha, que é o bochecha vermelho interesseiro, que eu não sei qual é o interesse, o que essas pessoas ganham criticando quem critica e passando pano para algumas pessoas. Então, esse tipo de torcedor, que graças a Deus é minoria, esse tipo de torcedor só atrapalha o São Paulo Futebol Clube. Com esse tipo de torcedor que fala assim, o Flamengo e o Palmeiras daqui a pouco cai, daqui a pouco é só esperar um pouco que a gente recupera a nossa hegemonia. É um sapo enterrado. você critica muito. Não pode criticar jogador. Coitadinho do jogador. Esse tipo de gente atrapalha. Alguns são movidos por interesse. Eu sei, são movidos por interesse. Não sei bem quais e não vou falar aqui porque eu não posso provar. Mas eu tenho certeza que são movidos. Não sei quais, você tira suas conclusões aí. Eu acho que essa cobrança, esse tipo de postura da torcida do São Paulo é fundamental. Porque o cara que faz isso, não é só no clube de futebol não, ele faz isso na vida política, no dia a dia, no condomínio do prédio. Eu acho que essa participação é fundamental em tudo, em todos os setores. Como este canal aqui a gente fala do São Paulo Futebol Clube, eu parabenizo essas pessoas, estou junto com elas, nós somos torcedores e queremos o bem do time, nós estamos envergonhadíssimos com tudo que está acontecendo, a gente está chateado com que o São Paulo se transformou, a gente está com uma sensação péssima de ver os nossos rivais conquistando títulos e nos ultrapassando. Nada a ver contra Palmeiras, nada a ver, não tem nada contra o Flamengo, contra Palmeiras, contra quem quer que seja. É a nossa situação humilhante, cada vez mais humilhante e cada vez mais vergonhosa. Então, eu vim aqui só para aplaudir de pé, para dizer que eu faço parte também de qualquer manifestação por mudanças no São Paulo, eu tô dentro. E eu espero que agora não vá aparecer nenhuma cortina de fumaça, né?
Quem vocês acham que vai ser cortina de fumaça? Eu apostei com os amigos, vai ser um goleiro. Agora um goleiro internacional, o goleiro do Barcelona, ou vai aparecer aí que o São Paulo tá interessado. Espero, porque a gente não sabe de onde surgem essas histórias, né? A gente não sabe de onde surgem essas cortinas de fumaça. Espero que não tenha cortina de fumaça. As investigações continuam, eu vou mantendo vocês informados. Durante a semana que vem, a gente vai ficar de olho nisso aí. E parabéns à iniciativa de quem teve a iniciativa. Eu tô junto, vou participar, participo no que eu puder divulgar essa mobilização, essa cobrança da torcida do São Paulo, que é fundamental, tá bom? Deixa seu comentário aí, deixa seu like para você concorrer à camisa e a gente vai conversando. Quando chegar a 380 mil inscritos, a gente vai conversando. Obrigado. A gente se encontra amanhã para fazer um pré-jogo da partida contra a Chapecoense, tá bom? Forte abraço. Tchau, tchau.